Muito, mas muito bom dia para você, torcedor tricolor, que começa esse domingão para finalizar bem esse final de semana. Cara, como é bom acordar assim depois de uma vitória incrível como foi essa virada em cima do Palmeiras ontem no Maracanã. Há quanto tempo a gente não sentia esse gostinho? Antes era só lamentação, reclamação, uma fase horrorosa, jogos péssimos. E ontem a gente viu em campo uma equipe que se cobramos, é porque sabemos que podem entregar mais. E eles podem entregar mais. E eles podiam, não estava acontecendo. Por, sei lá, quantos ou quais motivos. Mas uma coisa que o torcedor, ele não perdoa de forma alguma, e eu falo isso aqui exaustivamente, é apatia, é desleixo, é falta de compromisso, de intensidade, de vibração. Ontem a gente viu um Fluminense renascendo. Eu espero que seja, que venha para ficar, que volte para ficar. Porque, cara, tô gravando esse vídeo aqui, já é madrugada, já é mais de 1h da manhã. Eu vou ter que sair de casa às 6 da manhã, então vou ter que acordar às 5 da manhã. Não vou dormir nada, praticamente, até acabar tudo aqui. Mas, assim, bem leve. Como é bom, né? E a gente vai embarcar para a Argentina logo pela manhã, às 9 da manhã. Se Deus quiser, vamos chegar por lá. E, cara, que astral, que ânimo diferente. Né? Vamos chegar para um jogo decisivo, um jogo importantíssimo, de uma Libertadores que está muito dentro da realidade pela forma como ela está se desenhando, com uma outra perspectiva. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Infelizmente, deixaram a situação ficar muito complicada. Mas não resta dúvida de que o Fluminense que chega e chegará para enfrentar o Independiente Rivadavia na próxima terça-feira é totalmente diferente do Fluminense até semana passada. E a noite ontem foi mais especial. Antes de falar disso, só quero fazer um parênteses aqui importante, porque falei muito na base da emoção ontem no jogo e queria destacar, reforçar, na verdade, algumas atuações de ontem. Infelizmente, o Igor Rabelo se lesionou. Ele tem uma lesão que preocupa. Há um risco de cirurgia. Ali uma lesão que pega a parte do ombro, ali, a articulação do ombro. Não parece ser algo simples. Tomara que não seja cirúrgico. Mas é uma pena e é impressionante o que tem acontecido com o Fluminense essa temporada, com zagueiros principalmente. Cara, volta um, lesiona outro. Voltou o Midian hoje, já lesionou outro. É assustador, cara. Parece uma coisa espiritual, porque não é possível, cara. E assim, lesões complicadas, não são lesões simples, né? É uma pena, o cara que foi tremendamente injustiçado, essa que é a realidade, fez um grande jogo ontem novamente. O cara que foi escanteado pelo Zubeldia de maneira bizarra, teve oportunidade, correspondeu num momento muito importante. As laterais ontem, o Guga fez um dos melhores jogos que eu vi dele com a camisa do Fluminense. O René também. Também. E olha como isso faz diferença. Olha como você ter laterais jogando bem, agredindo, atacando pelo meio, pelo lado. Como que muda o jeito do time jogar. Como torna o time muito mais agressivo. Os dois fizeram muita diferença. Hércules voltou a jogar bem. Martinelli voltando a ser Martinelli. Parece até um sonho, cara. Porque esses caras estavam jogando tão mal que era um negócio irreconhecível. Você não dá pra entender. Não dava pra entender. O Ganso foi um caso à parte, né? Eu falei muito do Ganso no vídeo de ontem. Isso traz uma esperança muito grande pra gente. Ainda precisa... O Marcão vai precisar recuperar alguns jogadores. O Canóbio, na minha opinião, não teve. Apesar da assistência, não vinha tendo uma atuação boa ontem. O Soteldo fez o primeiro tempo abaixo, melhorou um pouquinho no segundo tempo, quando teve perna. O Hulk fez o gol, foi muito importante. Eu acho que para ele, em termos de confiança, vai ser extremamente relevante. Mas também estava fazendo um jogo muito ruim até fazer o gol. E a galera que entrou bem, tirando o Acosta, e aí realmente, esse aí continua sendo impressionante, negativamente falando, o que virou o Acosta. Assim, não dá para entender. Eu realmente não consigo entender. O Serna entrou, fez gol, o Nonato entrou ali para compor. Enfim, foi realmente um jogo muito especial. E para deixar ainda tudo mais gostoso, para melhorar ainda mais a sensação, teve de tudo ontem em relação ao John Ares, né?
Acho que ontem foi um momento em que ele realmente, cara, pagou um pouco, uma parte da dívida. John Arias, muito vaiado pela torcida do Fluminense, muito vaiado mesmo. Ele recebeu essa linda homenagem aqui. John Arias, muito vaiado. Arias, me dá sua camisa, você é meu jogador preferido. E rasgou, já foi, hein? Que situação. Ajuda Arias. Genial, tá? Genial essa menina aí. Coisa linda, ideia espetacular. O Luiz Carlos Júnior foi realmente achando que era um elogio ali pro Arias. E depois, com certeza, se surpreendeu. O futebol brasileiro é espetacular. E, cara, ontem o SofaScore, inclusive, publicou aqui que foi a pior nota do Arias desde que ele chegou ao Palmeiras. Foi um jogo muito fraco mesmo. E claramente ele sentiu. Ele sentiu porque sabe que prometeu e não teve a honra de cumprir com a sua palavra. Ninguém o obrigou a falar nada. Ele preferiu ir para outro caminho. Ele preferiu o dinheiro e, sei lá, outras coisas que o levaram até o Palmeiras. E tá aí o resultado. E não dá para julgar o torcedor. Assim como no jogo também, o torcedor que vai, não quer vaiar, porque tem, de alguma forma, tem algum carinho. Deve ter alguém que tem ainda carinho pelo que ele fez, não sei, talvez. Porque, enfim, não dá pra falar por todo mundo. Mas o Maracanã ontem e a torcida do Fluminense é boa de vaia, tá? Cara, é um negócio assim, ele ficou perdidinho. Perdidinho. Foi humilhado, devidamente humilhado e homenageado o jogo inteiro. E ele não é aquele tipo de cara que pega isso e torna, sabe, faz isso virar um combustível e tal. Ele não é esse tipo de cara, esse tipo de jogador. Ele não é. Ele sente. Ele se incomoda. Porque com certeza ele acha isso bizarramente injusto. Com certeza ele acha. E aí mexe. Mexe com o cara. E ele, assim, vamos falar a verdade, o Arias mal andou em campo. Impressionante o poder que... A torcida do Fluminense já tem alguns exemplos disso. Né? Scarpa, sempre que o Scarpa vinha, sofria pra cacete no Maracanã. E jogava nada. Cara, meio que sempre foi assim. E agora é o Arias. Você vê que ele tava... Eu não vi o jogo pela TV, eu queria ver mais as caras dele, caras e bocas que ele fez ali. Mas ontem ele ficou realmente perturbado com a pressão que a torcida do Fluminense fez, vaiando do início ao fim. É isso, Judares. Um grande abraço. E teve isso daqui também. Olha a coletiva do Abel. Ficou maluco a pergunta. David Sharp, que é um jornalista aqui do Rio de Janeiro, fez essa pergunta para Abel Ferreira. Olha só qual foi a reação do Abel. Pois é, então, sabe que eu respeito o seu trabalho, né? Admiro você, tenho uma consideração, mas assim, a minha pergunta é bem clara, bem direta. Isso que eu gosto. Não dá para fazer melhor com esse elenco do Palmeiras? Você falou, se estivéssemos em último, mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho, Palmeiras, quando chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de calendário. Você tem que contextualizar tudo, senão não podemos. Não é só do jeito que tu queres. Parte técnica e tática é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem o resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem o resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz-me uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. É Dos uma pergunta direta. Anos, dá para fazer melhor. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 24, 2 anos. 25, 26? Ficamos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhamos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Quer que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23, 24, 25. O que é que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Pode ser claro que sim. Autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Sobre claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor.
O treinador e os jogadores. E aí, assim, é meio assustador, tá? Como a torcida do Palmeiras, a parte da torcida, né? Tá com raiva do Abel. Cara, você vai nas redes sociais, é um negócio... loucura. Loucura. Impressionante. Assim, eles estão possessos com o Abel. E aí, cara, ele cita... que ganhou segundo no Brasileiro, final da Libertadores, perdeu o Flamengo, título do Paulistão. Aí os caras estão malucos, mano. Citando derrota pra se vangloriar e tal. A situação, acho que é o pior momento dele desde que ele chegou ao Palmeiras. E essa derrota pro Fluminense vai deixar, sem dúvida alguma, cicatrizes aí pro Abel Ferreira. Pra gente fechar, ontem foi um negócio que deu pra observar com muita clareza, né? Ficou muito óbvio a participação do Thiago Silva como um auxiliar, um técnico ao lado do Marcão. E era claro que isso ia acontecer. Os dois têm intimidade, são amigos. Era evidente que isso ia acontecer, que o Thiago Silva ia assumir esse papel de protagonista. E ele vai fazer isso dentro de campo. E ontem, eu acho que teve substituição, que os dois trocaram ideia. O Thiago Silva falou, logo depois o Marcão mandou chamar, pelo que eu vi a galera falando, né? Tava de casa. Cara, ele foi, principalmente no segundo tempo, ele estava ali o tempo todo falando dos jogadores, orientando, dando esporro no James pra cacete. Né? E também, né? Pudera. Cara, é auxiliar. O Fluminense tem uma dupla de técnicos. Um dentro de campo e o Marcão. E quando o Thiago não estiver jogando, ele vai ser o auxiliar, ou talvez o Marcão o auxiliar dele. Não sei. Mas, cara, impressionante o que foi essa dupla ontem, como o Thiago Silva distribuiu a orientação. E eu já imaginava que isso fosse acontecer. Eu falei, até um amigo falou, cara, mas não vai ser assim e tal, porque senão vai ficar chato com os outros jogadores e tal. Eu falei, cara, claro que vai ser, cara. Claro que vai ser. O Thiago já tem esse perfil, ele com certeza vai ser treinador lá na frente. E com o Marcão, que eles têm intimidade ali, são como irmãos, é claro que ele vai falar. Talvez não vai falar da mesma forma com todo mundo, mas que vai falar. E assim vamos para decidir essa vaga nas quartas de final da Libertadores com a dupla Thiago Silva e Marcão. Vamos ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, a gente volta, tá, ao longo do dia ainda com mais informações. E não da próxima vez, mas enfim, em breve eu vou falar com vocês direto lá da Argentina. Tamo junto, valeu.